Albert Camus foi um escritor e filósofo franco-argelino, nascido em 1913 e que morreu em 1960. 3 anos antes de sua morte, publicou O Exílio e o Reino, uma coletânea com os únicos contos lançados pelo autor. Todos eles têm como tema os dois polos do título: o exílio, que se trata do sentimento de não pertencimento e estrangeirismo, e o reino, seu contrário, representante dos momentos de união e acolhimento. O livro possui 6 contos, porém, nesses ensaios, apenas a mulher adúltera, o primeiro deles, será analisado. Essa não será uma análise exaustiva da história, sendo o conto uma narrativa de personagem, ou seja, focado em um agente central estudado pela história. Esse vídeo vai se limitar apenas a analisar a personagem. Porém, essa análise pode soar muito filosófica, pois a personagem remete sempre, antes de qualquer evento, para um determinado horizonte de valores, para uma determinada ideologia. Na obra de Camus, isso é levado às últimas consequências. O personagem interessa sobretudo como ideia, posta à prova como ponto de vista específico. Camus buscava questionar a separação entre literatura e filosofia, como ele registra em seu diário. Só se pensa por imagens. Se você quiser ser filósofo, escreva romances. A mulher adúltera inicia-se num ônibus de viagem no deserto frio do sul da Argélia. Uma mosca voa entre nativos argelinos e colonizadores franceses até chegar em Janine, uma mulher que acompanha o marido em uma viagem de negócios e está para ser confrontada pela desilusão da vida de dona de casa. Ao chegar no hotel após a viagem estressante, Janine é tomada por um sentimento de vazio, frustrada com o deserto para o qual viajou, com o quarto de hotel, com o casamento, frustrada com a pessoa que se tornou. Em suma, Janine é estranha para si mesma. O conto se passa após a Segunda Guerra Mundial. Na época, a Argélia estava sendo ocupada pela França. A nação era explorada, segregada e o país sofreu os efeitos econômicos causados pela guerra. Essas questões socioeconômicas servem de contexto para as relações do conto. Os personagens do conto, Janine, a protagonista, e Marcel, seu marido, ambos da meia idade, são um casal pied noir, termo dado aos nascidos na Argélia, mas descendentes de colonizadores franceses. O único francês que aparece no conto é um soldado que cativa Janine. A relação com ele é o motivo da descrição da aparência da protagonista. Após o homem reparar nela, o narrador descreve como Janine se enxerga: grande, forte, desejável ainda. Ela se sente bem no olhar do soldado, mas esse corpo a faz perceber que o tempo passou, que ela fica sem fôlego ao pegar uma mala, diferente dos tempos de escola em que ela era a primeira na turma de ginástica. Os 25 anos desde a escola não eram muita coisa, pois para ela parecia ter sido ontem que hesitar entre a vida livre e o casamento, mas acabou escolhendo o casamento pelo medo de envelhecer sozinha. Ela não ama o Marcel, ela ama que ele precise dela. Essa relação dá complexidade aos dois personagens. Marcel pode até ser considerado uma personagem modelada, isso é, com muitas dimensões, mas essa complexidade aparece sempre em relação a Janine, que é o foco da trama. Ele também não a ama, só é inseguro demais para se divorciar. Além disso, os problemas financeiros têm exposto a fragilidade desse relacionamento. O pós-guerra tornou os negócios difíceis, o que motiva as viagens. Por isso ela tem dificuldade de se relacionar com o ambiente. O conto se demora nas descrições do espaço, mas essa descrição não busca trazer uma beleza com uma linguagem afeitada, e sim uma subjetividade entediada que ecoa o interior do protagonista. Diferente da expectativa de Janine sobre o deserto argelino, a paisagem apenas a chateia mais. Janine não havia pensado no frio, no vento cortante, nesses planaltos quase polares, entulhados de fragmentos de rocha. Sonhara também com palmeiras e areia macia. Vi agora que o deserto não era isso, mas apenas pedra, pedra por toda parte, no céu onde também reinava, rangente e fria, somente a poeira de pedra, assim como no solo onde crescia apenas grama seca entre as pedras. Janine está, antes de tudo, em conflito com o espaço, mas o detalhe que chama atenção são as pessoas que agem nesse espaço. Os nativos de Argélia são sempre indistintos, sem rostos. O narrador se refere a eles como os árabes. Eles não são personagens, mas parte do cenário. Essa perspectiva colonizadora mostra que a focalização da narração está em Janine. É através dos olhos dela que vemos o mundo. Janine é francesa demais para participar daquela cultura. Porém, ao contrário das expectativas do personagem, ela também não pode se identificar com os franceses. Ao descer do ônibus e encontrar o soldado francês, ela esperava seu sorriso e seu cumprimento, mas o soldado passa por ela sem olhá-la e desaparece. É possível notar traços autobiográficos do autor. Camus, também pied noir, cresceu em um bairro pobre na colônia francesa e nutriu esse sentimento de não pertencimento por toda a vida. No conto, ele utiliza essa experiência para representar a vida na Argélia. Em
Então, a condição de dependência que Janine foi colocada em relação ao marido é análoga à condição que a colônia tem da França. Ao mesmo tempo que o sentimento de exoticismo da protagonista com os nativos do deserto mostram o privilégio dela. Portanto, é possível afirmar que o conto não perpetua as relações de poder coloniais, mas as utiliza criticamente como ferramenta narrativa para desenvolver o tema principal da história, o exílio, ou nos termos da filosofia de Camus, o absurdo. Em O Mito de Sísifo, a principal obra filosófica de Camus, ele define o que seria o absurdo. Para ele, o ser humano, racional, busca sentido e entendimento do mundo, porém, esse não o responde, apresentando-se como irracional. O absurdo, portanto, não estaria no mundo e nem no homem, mas na relação entre os dois. O absurdo seria o divórcio entre o personagem e o ambiente. O mundo que se pode explicar, mesmo com parcas razões, é um mundo familiar. Ao contrário, porém, num universo subitamente privado de luzes ou ilusões, o homem se sente um estrangeiro. Esse exílio não tem saída, pois é destituído das lembranças de uma pátria distante ou da esperança de uma terra prometida. Uma das formas de absurdo é o efeito tirânico do tempo. A personagem Janine se surpreende com a velocidade que sua vida passou. Ela percebe que o tempo que passou como esposa, sem autonomia e reativa, fez com que ela depreciasse sua vida. Ao chegar no hotel, Janine é tomada pelo sentimento de absurdidade. Ela treme de frio, não sabe onde colocar as malas, não sabe se fica de pé ou se senta. Nada se parecia com o que havia esperado, mas essas ondas invisíveis refrescam seus olhos cansados. Sonhava com palmeiras retas e flexíveis e com a jovem que for um dia. Janine não se sente bem após jantar. Mesmo assim, não fica em repouso. Pede para o marido acompanhá-la até o terraço de um forte para observar a cidade. Esse é o momento em que o personagem e o espaço mais se dissociam no conto. O narrador passa 5 parágrafos descrevendo o horizonte. No terraço, Janine observa o frio pôr do sol. Ela vê o mundo como algo opaco, silenciosa diante da imensidão sem limites. O texto descreve em detalhes a paisagem, com atenção especial para a arquitetura da Argélia, que fascina Janine. O pôr do sol é comumente usado como símbolo para a morte. A luz se apagando no horizonte representaria o fim da existência. Mas no conto, o pôr do sol parece representar também uma forma de união com o mundo. O sol que se dissolve no horizonte, se reflete na água do oásis distante, pode ser alguma eternidade alcançada na morte, eternidade que deslumbra Janine. O absurdo poderia se encerrar na morte. Sabia apenas que esse reino, desde sempre, lhe fora prometido, e que nunca, porém, seria seu, nunca mais. A não ser talvez nesse instante fugidio em que reabriu os olhos sobre o céu subitamente imóvel e sobre as ondas de luz imobilizada, enquanto as vozes que vinham da cidade árabe se calavam bruscamente. Pareceu-lhe que o curso do mundo acabara de parar e que, a partir desse instante, ninguém mais envelheceria nem morreria. Em todos os lugares, de agora em diante, a vida estava suspensa, a não ser no seu coração, onde, nesse mesmo momento, alguém chorava de tristeza e de deslumbramento. O sol se põe e a escuridão toma a cena. O casal percebe o frio e Marcel reclama. Vamos morrer, diz Marcel, você é um idiota. Janine sai de perto do parapeito e vai dormir com o marido. Ela começa a ter febre e se arrasta até o quarto. Dormirá à espera da morte. Na cama, a protagonista não consegue dormir. Ela toma consciência de sua angústia, percebe que estava cansada, pois encontrava um propósito em ser necessário para o marido. Mas este propósito era uma ilusão para esquecer do fato de que irá morrer, porque supostamente uma vida sem sentido não valeria a pena ser vivida. Janine viveu para evitar a solidão e agora, deitada com seu marido, se sente solitária. O que a desperta é perceber que este propósito foi uma prisão que fez com que ela jogasse sua vida fora, servindo à demanda de outras pessoas. Ela sai do quarto, sorrateiramente corre pela rua, tomada por uma força de vontade que ela não sentia há décadas. Janine corre de novo até o terraço, até aquele mesmo parapeito. No silêncio da noite, ela volta a contemplar o deserto, mas dessa vez passa por uma experiência de êxtase quase religiosa, realizando o clímax da história. Na maior parte do conto, o narrador se esforçou para separar a protagonista do espaço, mas ele faz isso apenas para fundir estes dois elementos no clímax. Respirava, esquecia o frio, o peso dos seres, a vida demente ou imobilizada, a longa angústia de viver e morrer. Depois de tantos anos durante os quais, fugindo do medo, correra loucamente sem objetivo, finalmente se detinha. Ao mesmo tempo que parecia que encontrara suas raízes,
A seiva tornava a subir por seu corpo, que já não tremia. Encostada com toda a força de encontro ao parapeito, estendida em direção ao céu, em movimento, esperava apenas que seu coração, ainda transtornado, também se acalmasse e que o silêncio se fizesse dentro dela. As últimas estrelas das constelações deixaram cair seus cachos um pouco mais abaixo no horizonte do deserto e se imobilizaram. Então, com uma suavidade insuportável, a água da noite começou a encher Janine, submergindo o frio, levando-se pouco a pouco do centro obscuro de seu ser para transbordar em ondas interruptas até a sua boca cheia de gemidos. No instante seguinte, todo o céu se estendia acima dela, cobrindo a terra fria. Janine consegue, por um momento, sair do exílio e entrar no reino. É uma cena muito confusa e o narrador não deixa claro o que ela queria fazer, mas dá para especular sobre o comportamento da protagonista. É provável, e pelo menos na minha interpretação, ela estaria indo no terraço pensando em se suicidar. Considerando que ela contempla a queda do parapeito, na ideação suicida ela conseguiria encarar a morte que tanto temia. Seguindo essa interpretação, o êxtase de Janine é o que o filósofo francês Georges Bataille chama de experiência interior. No pensamento de Bataille, assim como no de Camus, o ser humano ele estaria dissociado do mundo, dissociado dos outros também. Então, haveria um desejo de união com o mundo e, para o Bataille, também seria a origem do desejo erótico. Todavia, essa união também aconteceria na morte, no qual o seu corpo se une à terra e, para os religiosos, a alma se une a Deus ou a algum outro tipo de divindade. É por isso que na morte, como ocorre com Janine, simultaneamente há um sentimento de temor e fascínio, porque a entrega do eu é destrutiva, mas também é libertadora. A experiência interior seria, portanto, a fusão do objeto e do sujeito, nas palavras de Bataille, mas o objeto é sempre desconhecido, indescritível e também incomunicável. Em A Mulher Adúltera, Janine, o sujeito, mediado pelo narrador, se une ao deserto, o objeto. Isso explica o erotismo presente na narração, que retrata o transbordar em ondas ininterruptas até sua boca cheia de gemidos. O adultério da protagonista é esse. Por um momento, ela se sente livre ao aceitar-se separada do marido e busca fusão com o espaço. Se na teoria da literatura o espaço é tradicionalmente definido como o lugar onde se passa a ação de uma narrativa, a categoria que teria como função principal situar as ações dos personagens e estabelecer com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos e emoções, quer sofrendo eventuais transformações provocadas pelos personagens, ou seja, o espaço é sempre posto em oposição aos personagens, que aliás é o que acontece na maior parte da narrativa. No clímax de A Mulher Adúltera, porém, o espaço e personagens se unem, se tornam indistintos. Ironicamente, nessa cena, Janine é para si o que os árabes eram para ela no início da trama, parte do cenário. Além disso, se a experiência interior é subjetiva demais para ser comunicada pelo uso comum da linguagem ou pela filosofia, Albert Camus consegue, através da literatura, comunicar essa experiência que antes era incomunicável. Só que a história ainda não acabou. Depois das experiências de êxtase, Janine volta para o hotel muito pior do que antes. A experiência não renova ela. Na verdade, ela parece muito pior do que antes, porque Camus discorda de Bataille. Para ele, a morte também é uma forma de encerrar o absurdo, mas qualquer desvio do absurdo seria só uma ilusão que foge da realidade. A conclusão é muito mais trágica. O fim do absurdo é uma experiência falsa. O absurdo não deve ser evitado, mas afirmado. O arco de Janine não é um arco de superação do absurdo. Não há uma fusão, não há um misticismo, não há um salto de fé. O arco de Janine é um arco de aceitação do absurdo. Eu encerro esse ensaio com o último parágrafo do conto. Quando Janine voltou, com as mesmas precauções, Marcel não estava acordado, mas resmungou quando ela se deitou e, segundos depois, ergueu-se bruscamente. Começou a falar e ela não compreendeu o que dizia. Levantou-se, acendeu a luz que a esbofeteou em pleno rosto. Caminhou vacilando até a pia e bebeu longamente a garrafa de água mineral que estava ali. E deslizar sobre os lençóis quando, com o joelho sobre a cama, olhou para ela, sem compreender. Ela chorava copiosamente, sem conseguir controlar-se. Não é nada, querido. Não é nada.